Salmo 114, a sublime canção de Êxodo, é a única e indivisível. A poética verdadeira alcança aqui o seu ápice. Nenhuma mente humana jamais foi capaz de igualar. Quem dirá superar a grandiosidade deste salmo? Deus é mencionado liderando seu povo no Egito a Canaã e fazendo toda a terra se mover com sua vinda. Coisas inanimadas são representadas como imitando as ações de criaturas vivas quando o Senhor passa. Elas são apostrofadas e questionadas com maravilhosa força de linguagem, ao ponto de se ter a impressão de que contemplam de fato a cena. O Deus de Jacó é exaltado como tendo comando sobre rio, mar e montanhas, e fazendo toda a natureza prestar homenagem e tributo diante de sua gloriosa majestade. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Quando saiu Israel do Egito. O cântico começa com uma irrupção, como se o furor poético não pudesse ser contido, e assim passa por cima de todos os limites. A alma elevada e repleta de um senso de glória divina anseia pelo momento em que formulará um prefácio, mas na verdade surge de uma só vez no centro de seu tema. Eles eram como um único homem em sua disposição de abandonar Gósen. Numerosos como eram, nenhum indivíduo sequer ficou para trás. A unanimidade é um símbolo agradável da presença divina, a presença divina, e um de seus frutos mais doces. A linguagem de um mestre de escravos estrangeiro nunca é musical aos ouvidos do exilado. Como é doce para um cristão que foi coagido a ouvir a sórdida conversa dos perversos, quando finalmente é retirado de seu meio para habitar entre seu povo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 2. Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O pronome seu surge onde deveríamos procurar, o nome de Deus. Mas o poeta está tão plenamente concentrado no Senhor que se esquece de mencionar o seu nome, como a esposa em Cânticos que começa dizendo: beija-me ele. Almeida Revista e Corrigida. Ou Madalena quando clamou: dize-me, onde o puseste? O povo como um todo era o santuário de Deus e seu acampamento um grande templo. Que mudança deve ter ocorrido para os piedosos entre eles? Das idolatrias e blasfêmias dos egípcios, à santa adoração e ao governo justo do grande rei em Jesurum. Eles viviam em um mundo de maravilhas, onde Deus era visto no impressionante pão que comiam e na água que bebiam, assim como na solene adoração de seu santo lugar. Quando o Senhor é manifestadamente presente em uma igreja e seu gracioso governo obedientemente constituído, que era áurea é esta, e de que honráveis privilégios desfruta o seu povo, que assim seja entre nós. Charles Haddon Spurgeon. Leitor, não seja negligente ao perceber que quando Israel foi retirado do Egito, o Senhor estabeleceu o seu tabernáculo entre eles e lhes manifestou a sua presença. E como é agora que o Senhor Jesus retira o seu povo do Egito do mundo? Ele não cumpre a doce promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é privilégio de seu povo viver para ele, viver com ele e viver por ele. Ele não declara em cada ato: direi, é meu povo, e ele dirá. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Mateus 28, 20, Zacarias 13, 9. Robert Hawker. Versículo 3. O Jordão tornou atrás. Isto foi obra de Deus. O poeta não canta sobre a suspensão das leis naturais, ou sobre um fenômeno específico que não seja explicável facilmente. Porém, para ele, a presença de Deus com seu povo é tudo, e em sua sublime canção ele fala sobre
como o rio tornou atrás porque o Senhor estava presente. Neste caso, a poesia não passa de um fato literal e a ficção está no lado dos críticos ateus que sugerirão alguma explicação para o milagre ao invés de admitir que o Senhor revelou o seu santo braço aos olhos de todo o seu povo. A divisão do mar e o secar do rio são colocados juntos, ainda que haja um espaço de 40 anos. Porque foram cenas de abertura e fechamento de um grande acontecimento. Podemos, portanto, pela fé, unir nosso nascimento e nossa partida do mundo para a herança prometida, pois o Deus que nos guiou para fora do Egito de nossa escravidão sob o pecado também nos conduzirá pelo Jordão da morte para fora de nossas perambulações pelo deserto desta vida provada e incerta. Tudo é uma única e mesma libertação, e o início garante o fim. Charles Haddon Spurgeon. E agora que o dia glorioso chegara quando, por um estupendo milagre, Jeová havia determinado demonstrar como era capaz de remover todos os obstáculos no caminho do seu povo e subjugar todos os inimigos diante de seus rostos. Por sua designação, o exército, formado provavelmente por 1,5 milhões de pessoas, por 2,5 milhões de pessoas, em torno do mesmo número do que cruzaram o Mar Vermelho a pé, havia removido as barragens do rio 3 dias antes e agora, marchando em formação, aguardava o sinal para atravessar o canal. Em qualquer momento, tal multidão atravessar o rio com suas mulheres e crianças, seus rebanhos e manadas e toda a bagagem, teria apresentado dificuldades extraordinárias. Mas agora o canal estava cheio de um fluxo profundo e impetuoso, que transbordava suas barragens e espalhava-se amplamente para cada lado, provavelmente estendendo-se a quase 2 quilômetros de amplitude. Enquanto no exato local do evento estavam os exércitos cananeus que, poder-se-ia esperar, fluiriam de seus portões e exterminariam a multidão invasora antes que chegassem à margem. Contudo, estas dificuldades nada eram para o poder absoluto e serviram apenas para elevar o efeito dos estupendo milagre que estava sendo executado. Pelo comando de Jeová, os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, o símbolo sagrado da presença divina, marcharam pouco menos de 1 quilômetro à frente do povo, que era proibido de se aproximar mais do que isso da arca. Assim foi manifesto que Jeová não precisava da proteção de Israel, mas que ele era seu guia e guarda, uma vez que os sacerdotes desarmados não temeram separar-se do exército e aventurar-se com a arca no rio diante de seus inimigos. Sobre o atravessar deste profundo e forte rio, Dr. Halles observa: na temporada mais desfavorável, foi ainda mais manifestadamente miraculoso, se é possível, do que no Mar Vermelho, porque aqui não foi empregada ação natural alguma, nenhum vento poderoso para varrer a passagem, como no caso anterior, nenhum refluxo da corrente em que filósofos insignificantes possam se agarrar para depreciar o milagre. Aparentemente, portanto, parece que este milagre foi providencialmente planejado para silenciar os sofismas concernentes ao anterior, e foi executado ao meio-dia, à luz do sol e na presença, podemos ter certeza, dos habitantes ao redor. Assim atingiu com terror os reis dos cananeus e os amoritas a oeste do rio. Philip Henry Goss. As águas conhecem o seu Criador. O Jordão que flui com correntes plenas quando Cristo entrou para ser batizado. Agora abre caminho quando o mesmo Deus deve passar por ele cerimoniosamente. No primeiro momento houve uso de sua água e agora de sua areia. Não ouço mais falar de algum cajado que tocou as águas. A presença da arca do Senhor Deus, Senhor de todo o mundo, é sinal suficiente para estas ondas, que agora, como se um tendão fosse rompido,
voltam depressa às suas fontes e não ousam simplesmente molhar os pés dos sacerdotes que carregam a arca. Quão subservientes são todas as criaturas ao Deus que as criou! Quão glorioso o Deus que servimos! A quem todos os poderes dos céus e elementos são deliberadamente sujeitos e de bom grado adotam a natureza que ele se agrada de lhes conceder. Abraham W. Wright. Versículos 4 a 6. Quando Cristo desce, a alma na obra da conversão, que força ele emprega. As fortalezas do pecado são derrocadas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo é levada cativa à obediência de seu cetro, 2 Coríntios 10, versículo 4, versículo 5. Os demônios são expulsos daquilo que possuíram por tantos anos sem a mínima perturbação. O mesmo é feito por Cristo na conversão do pecador. O Jordão se retrai. Todo o curso da alma é alterado. Os montes saltam como carneiros. Há muitas montanhas na alma de um pecador, como o orgulho, a incredulidade, a vanglória, o ateísmo, a profanação, etc. Estas montanhas são arrancadas pelas raízes em um momento. Quando Cristo começa a obra de conversão, Ralph Hobson. Versículo 5. Que tens, ó mar? Estava terrivelmente apavorado? Sua força o abandonou? Seu coração ressecou-se? Que tens, ó mar, que assim foges? Antes você era a fronteira do poder de Faraó, mas nunca temeu seus exércitos. O vento impetuoso jamais poderia prevalecer contra você, de modo que fosse dividido em dois. Mas quando o caminho do Senhor passou por suas grandes águas, você foi capturado, atemorizado e se tornou fugitivo de diante de Deus. Charles Haddon Spurgeon, versículo 6. Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? O que aconteceu com vocês para que assim se movessem? Há apenas uma resposta. A majestade de Deus os fez saltar. Uma mente graciosa censurará a natureza humana por sua estranha insensibilidade. Quando o mar e o rio, os montes e as colinas são todos sensíveis à presença de Deus. O homem é dotado por razão e inteligência e ainda assim olha imóvel para aquilo que a criação material contempla com temor. Deus se aproximou de nós muito mais do que o fez com Sinai ou Jordão, pois adotou nossa natureza e, contudo, a massa da humanidade nem se afasta de seus pecados, nem é movida em caminhos de obediência. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Estremece, ó terra. No hebraico, sinta dores, como a mulher em trabalho de parto, pois se o conceder da lei tivesse efeitos tão pavorosos, o que seria então violá-la? John Trapp. Versículo 8. Seixo e manancial. Nossa libertação de sob o jugo do pecado é impressionantemente tipificada na saída de Israel do Egito. E assim também foi a vitória do nosso Senhor, a vitória do nosso Senhor sobre os poderes da morte e do inferno. O êxodo deveria, portanto, ser seriamente lembrado pelos corações cristãos. Moisés, no Monte da Transfiguração, não falou com o nosso Senhor sobre o êxodo, que ele em breve cumpriria em Jerusalém. E não está escrito sobre os exércitos do alto que cantam a canção de Moisés, o servo de Deus e do Cordeiro. Nós não esperamos outra vinda do Senhor, quando diante de sua face céu e terra desaparecerão e não mais haverá mar. Unimo-nos, então, aos cantores ao redor da mesa da Páscoa e fazemos nosso o seu Halel. Pois nós também fomos guiados para fora da escravidão e guiados como um rebanho pelo deserto, onde o Senhor supre nossas necessidades com maná celestial e água da rocha eterna. Louvai ao Senhor. Charles Haddon Spurgeon. A extraordinária rocha no Sinai, que a tradição considera como a rocha que Moisés golpeou, é pelo menos bem escolhida em consideração à sua localização, independentemente da opinião que possamos formar sobre a verdade dessa tradição, pois parece ser a predisposição de viajantes tardios tratarem-na com mais respeito do que foram antigamente. Uma massa isolada de granito,
de quase 6 metros de altura e área, com sua base escondida no solo, cuja profundidade fica para nós oculta. Na face da rocha está um número de fissuras horizontais, as distâncias desiguais uma das outras, algumas mais próximas ao topo e outras a uma curta distância da superfície do solo. Um viajante americano diz: a cor e toda a aparência da rocha são tais que, se vistas em outro lugar e desconectadas de todas as tradições, ninguém hesitaria em crer que teria sido produzidas pela água que teria fluído destas fissuras. Acho que seria extremamente difícil formar estas fissuras ou produzir estas aparências pela arte. Não é menos difícil acreditar que uma fonte natural pudesse fluir na altura de 4 metros saindo da face de uma rocha isolada. Crendo, assim como eu, que a água tenha fluído de uma rocha, esta montanha, não vejo nada inacreditável na opinião de que esta é a exata rocha e que estas fissuras e outros aspectos deveriam ser considerados como evidências do fato. John Quito. Deveria ser a rocha convertida em lençol de água e o seixo em manancial. E não deveriam nossos rochosos e rígidos corações, em consideração a nossas próprias misérias, indescritíveis misericórdias de Deus a nos libertar do mal, expressar ao menos, um pequeno lençol de água em nossos olhos, se não jorrarem em fontes de lágrimas? Ó Senhor, com teu toque as montanhas se desfarão. Toca nossos lábios com brasa do teu altar, e nossa boca manifestará teu louvor. Golpeia, Senhor, nossos corações tão duramente como a inferior pedra de moinho, com o martelo de tua palavra, e os tranquilize com as gotas de tuas misericórdias e os orvalhos de teu espírito. Torna-os humildes, carnosos, flexíveis, circuncidados, macios, obedientes, novos, limpos, quebrantados, e então um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. John Boyce. Enquanto descrevia a jornada de Israel saindo do Egito e acrescentei a presença divina entre eles, percebi a beleza neste salmo, que era completamente novo para mim e que eu perderia. E esta beleza é: o poeta encobre completamente a presença de Deus no início e deixa antes que um pronome possessivo seja colocado sem substantivo, e ali ele mal menciona algo de divindade. Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio ou reino. O motivo agora parece evidente, e essa conduta necessária, pois se Deus tivesse surgido antes, não poderia haver surpresa na qual de os montes saltarem, na razão de os montes saltarem e o mar recuar. Portanto, para que essa agitação da natureza possa ser apresentada com a surpresa devida, seu nome não é mencionado tão cedo. E então, com a virada na reflexão, Deus é apresentado imediatamente em toda a sua majestade. Isaac Watts. É isso aí, maravilhoso. Como não amar fé e tulipas? Tenha todos um ótimo dia.